Shabbat Shalom, meus irmãos! Tudo bem com vocês? Espero que realmente estejam bem. Que bom é estarmos juntos aqui em mais um Shabbat, tá? Para estudarmos a palavra do Senhor. Eu fico muito feliz quando nós estamos reunidos aqui no Shabbat, nesse dia maravilhoso para estudarmos juntos, aprendermos mais da palavra do Senhor. Para mim é motivo de muita alegria. E hoje nós vamos estudar sobre um assunto muito, mas muito importante para a Igreja do Senhor, que é batalha espiritual. Essa semana o papai ele me levou, né, para esse estudo, para esse assunto de batalha espiritual. Mas eu não quero aqui ensinar batalha espiritual para vocês como a maioria das pessoas ensina, né? A maioria dos pregadores, que eles falam sobre como vencer a batalha espiritual no sentido de ferramentas, tá? De ficar aqui demonstrando para vocês tronos, subtronos da maldade, né? Não que essas coisas não existam, tá? Não que o papai não nos dê ferramentas para a gente vencer numa batalha espiritual, mas a ferramenta principal que, que vence Satanás e todos os seus demônios é a santidade. Essa é a ferramenta principal, eu diria fundamental, para se destronar Satanás, para derrotar o império das trevas na nossa vida. Santidade, queridos. E é isso que o papai está requerendo de nós nesses últimos tempos, de mim e de você. Santidade, queridos. Então ele me fez voltar lá para a origem da batalha espiritual. Ele queria que eu trouxesse um estudo aqui mostrando para vocês aonde se originou a batalha espiritual, onde tudo começou, tá? E por que que o cristão, o filho de Deus, ele sofre tanta batalha, ele sofre tanta perseguição, né, pelo reino das trevas. Certo? Então vamos lá. Antes de mais nada, eu quero pedir a vocês, como eu sempre faço, que se inscrevam no meu canal, né? Voltando ao jardim, ativem o sininho para vocês estarem recebendo sempre notificação de vídeos novos, tá? Compartilhe para o maior número de pessoas esses vídeos, tá? Porque a igreja do Senhor Jesus dos últimos dias, ela precisa acordar, ela precisa se posicionar e se tornar de verdade filho de Deus, né? A noiva de Cristo, se preparando para a volta do nosso Senhor Jesus, tá? Então, e não esqueçam de dar o joinha de vocês, deixe lá o seu gostei, tá certo? Então vamos lá. A origem da batalha espiritual, aonde começou todas as coisas, né? Então, como eu falei para vocês, o papai me fez voltar ao princípio. Eu precisei, queridas, eu precisei ir no meu canal e voltar aos primeiros vídeos que eu gravei há quase 2 anos atrás. Por quê? Porque eu não sei se vocês recordam, mas nesse último vídeo que eu gravei falando sobre o reino dos céus, eu disse para cada um de vocês que existe uma diferença entre perdão de pecados e expiação dos pecados. Nós precisamos ter os nossos pecados perdoados? Sim, mas não somente perdoados, mas expiados, removidos de uma vez por todas de dentro de nós. Isso é voltar ao estado original. Entendeu? Por que que existe essa diferença? Eu quero definir isso aqui agora antes da gente começar. O que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. O pecado é transgredir a lei de Deus, é transgredir a Torá. Isso é o que está escrito na Bíblia, certo? Só que existe uma coisa chamada iniquidade. O que é a iniquidade? A iniquidade nada mais é a raiz do pecado, aquilo que origina o pecado, a iniquidade. E essa raiz ela precisa ser arrancada. Então não basta só você parar de pecar. Você precisa ter o seu pecado expiado, você precisa ter o seu pecado removido. E é isso que nós vamos ver hoje, tá? O que é pecado? Pecado é transgredir a lei, a Torá, certo? E a iniquidade? O que é iniquidade? Etimologicamente falando, a iniquidade é tudo o que é distorcido, desviado do caminho reto e perfeito do Senhor. A Bíblia diz que a iniquidade é a barriga do pecado, a raiz,
o que dá origem ao pecado. E a iniquidade nasceu no coração de Lúcifer, causando uma rebelião no céu e, consequentemente, a sua queda. Como está escrito em Ezequiel 28, nós vamos ver. Em Ezequiel 28, uma passagem muito conhecida que fala do querubim caído, né? Eu não vou ler toda porque é muito grande. Mas a partir do versículo 14, Ezequiel 28, versículo 14, nós vamos ver que a iniquidade, ela nasceu no coração de Lúcifer. E por conta disso, dessa maldade, ou seja, ele queria ser como Deus, né? Ele queria o lugar de Deus, ele queria sentar no trono de Deus e ser como Deus, tá? Então ele comercializou, se multiplicou o pecado, a iniquidade no céu. E foi a causa da primeira rebelião, entendeu? Então foi aí que se originou a batalha espiritual. A batalha espiritual se originou, queridos, no céu, a partir da primeira rebelião que houve no céu. Desde lá até hoje, e vai ser assim até o final, até que Jesus venha e vença os seus inimigos e estabeleça o seu reino, existe uma guerra entre o bem e o mal, que se originou no céu primeiramente. A iniquidade nasceu no coração de Lúcifer. Nós vamos ver aqui, ó. Ezequiel 28, versículo 14. Eu te estabeleci como querubim da guarda ungido. Estavas no monte santo de Deus, andavas entre as pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E na multiplicação do seu comércio, se encheu o seu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Então, assim, o papai, ele criou esse querubim perfeito. Aqui, nesse mesmo texto, vai dizer que ele era belo em sua formosura. Ele andava sobre pedras afogueadas. Ele era o querubim da guarda no jardim do Éden. Compreendeu, queridos? Ele era belo, formoso, mas ele se elevou. Logo em seguida vai falar aqui no 17, elevou-se o teu coração por causa de toda essa tua formosura e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então o que foi que o papai fez? Por terra te lancei diante dos reis te pus para que te contemplem. Entendeu? Então aqui, a iniquidade nasceu no coração de Lúcifer e deu origem ao pecado. Então não basta hoje nós sermos apenas perdoados. Precisa haver a remoção dessa raiz, dessa raiz maligna de dentro de nós, compreendeu? Então vamos lá. A iniquidade, ela é a origem, queridos, da maldade humana. A maldade, ela é uma semente diabólica na qual toda a perversidade humana se origina. E ela é transmitida ao homem desde o seu nascimento. É o que nós chamamos de bagagem geracional. Ou outras pessoas compreendem como maldição hereditária, é a mesma coisa. Então, quando um bebezinho ele nasce, né, quando a mulher dá à luz e um bebezinho nasce, ele já nasce contaminado com essa semente maligna, tá? Ele já nasce com a bagagem geracional de Adão, por conta do pecado, e uma bagagem geracional dos seus antepassados, dos seus pais, bagagens de iniquidade. Tá? Então o bebezinho ele já nasce contaminado com essa semente maligna, entendeu? Ele já nasce com essas duas bagagens, tá? E com o tempo, essa iniquidade geracional, ela vai impregnando no seu coração, com pensamentos e intenções distorcidas de Deus, né? A iniquidade, ela se opõe à justiça de Deus, ela se opõe à verdade, ela se opõe à fé, ela se opõe ao amor, a tudo que o papai é. Se opõe à justiça de Deus, à vontade de Deus, certo? Então, por conta desta semente maligna plantada dentro do homem, através do pecado de Adão e Eva, toda a humanidade se corrompeu. Até a própria terra foi amaldiçoada. E nós estamos embaixo de maldição até hoje. Até hoje, queridos. Então, assim, por mais que um bebezinho ele nasça sem consciência, completamente inocente, tá? Mas ele já nasce contaminado. A partir do momento que ele for crescendo e ele começar a ganhar consciência das coisas, entendeu? Aquela raiz maligna, ela vai se manifestar.
porque já está dentro dele, por conta da bagagem geracional de Adão e a bagagem geracional dos seus pais. E isso precisa ser removido, e só pode ser removido de uma vez por todas em Jesus. Tá certo? Então nós vemos que por causa da iniquidade, tá? Toda a humanidade se corrompeu. E estamos debaixo de maldição e até hoje. Então, lá em Gênesis 3, no versículo 17, depois da queda, né? Da queda do homem, em Gênesis 3, no versículo 17, papai diz bem assim. Ele lança a sentença, né, para cada um dos três. Depois do pecado, ele lança a sentença para a serpente. Depois ele lança a sentença para a mulher. E por último, ele lança a sentença para o homem. E no versículo 17 de Gênesis 3, papai diz para Adão assim, que esta maldição só será quebrada quando ele voltar a esta terra. Porque do pó ele foi feito e ao pó retornarás. Ele vai ter que voltar para a terra da qual ele foi formado. Que terra é essa? A terra do jardim do Éden. Então, vemos que essa maldição só será quebrada a partir do momento que o homem fizer o caminho de volta para o jardim. Compreendeu? Então, constatamos com isso que o pecado ele não tem que ser só perdoado. A iniquidade precisa ser expiada, precisa ser removida de dentro do homem, de forma definitiva. E isso só se dá por meio de Jesus, como eu já falei, e por meio de um sacrifício perfeito, por meio da morte na cruz. A cruz aqui é o lugar da expiação do pecado de uma vez por todas. Compreendeu, queridos? Então, assim, se vocês quiserem entender mais sobre iniquidade, vá lá no meu canal, no Voltando ao Jardim, para um dos vídeos lá do início, há quase 2 anos atrás, que tá lá, a iniquidade. Tem 2 vídeos curtinhos, onde eu explico direitinho, bem detalhado, sobre o que é pecado e sobre o que é iniquidade, tá? E por que isso acontece, como que isso se dá, lá tá tudo explicadinho, tá certo? Eu só precisaria, por isso que eu falei aqui, dei essa introdução, eu precisava esclarecer para vocês, trazer de volta aquilo que eu já ensinei lá no início, a diferença entre pecado e iniquidade. A diferença entre o perdão de pecados e expiação de pecados. Expiação de pecados é a remoção do pecado de forma definitiva. Então, nós precisamos que os nossos pecados não sejam somente perdoados. A raiz do pecado, aquilo que nos faz pecar, a origem, tá? Que é a iniquidade, ela precisa ser removida. Essa semente maligna que nos faz pecar precisa sair de dentro de nós e ela só pode ser removida na cruz do Calvário. Compreendeu? Então vamos lá. No Antigo Testamento, nós vemos isso descrito de forma detalhada em Levíticos 16, aonde papai ele deu leis para o sumo sacerdote realizar todos os anos na festa de Yom Kippur, que é o dia da expiação, tá? Sacrifícios de animais para expiar o pecado do povo de Israel. Nesse dia, o sumo sacerdote recebia a oferta do povo e lançava sortes sobre 2 bodes. Um bode para o Senhor e um bode para Azazel. E enviava esse bode para Azazel para o deserto, carregando a culpa, os pecados e as iniquidades de todo o povo de Israel. Ele enviava esse bode para o deserto. Nessa parte do estudo, nós vamos ver a relação entre Azazel, no livro de Enoque, o dia da expiação instituído na Torá do Antigo Testamento, e a relação com o nosso Senhor Jesus no Novo Testamento, tá certo? Então vamos lá para Levítico 16. Isso é muito importante a gente saber, queridos, porque muita gente acredita que porque parou de pecar, já está livre, já nasceu de novo. E não é assim que papai nos ensina. Nós vamos ver aqui em Levítico 16, o dia da expiação, a partir do versículo 5. Então, olha só. Nesse dia da expiação aqui, o que acontecia, tá? Arão, que era o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava, né, no Santíssimo Lugar, tá? Para fazer expiação dos pecados por ele e pelo povo de Israel, certo?
Ele entrava no santuário de Deus, ok? Para fazer oferta pelo pecado dele e o pecado do povo de Israel, certo? Aí eu vou logo para o versículo 5, para adiantar. Levítico 16, versículo 5. Da congregação dos filhos de Israel, era a ordem que Arão tinha. Deus disse para ele que da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes pela oferta pelo pecado e 1 carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa, expiação. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor na entrada da tenda da congregação. Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, um bode pelo Senhor e a outra pelo bode emissário. Esse bode emissário é o bode para Azazel, tá? E a gente vai conhecer quem é Azazel, certo? A maioria das nossas Bíblias, ao traduzir, não coloca bode para Azazel, coloca bode emissário, porque ele vai ser enviado para o deserto, entendeu? Mas no original é um bode para Azazel. Então é um bode para o Senhor e um bode para Azazel. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá como oferta pelo pecado. Já o bode escolhido por sorte como bode emissário, aquele bode que vai ser enviado para o deserto, porém, será apresentado vivo diante do Senhor. Ele não será morto, esse bode. Ele vai ser apresentado vivo diante do Senhor para fazer com ele expiação, a fim de ser enviado ao deserto como um bode emissário. Versículo 11. Arão trará o novilho da oferta pelo seu próprio pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da oferta pelo seu próprio pecado. Tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar diante do Senhor, e tomará 2 punhados de incenso aromático moído e levará tudo para trás do véu, tá? Aí ele começa ele vai descrevendo a função do sumo sacerdote quando ele está lá no Santos dos Santos. Tá? Versículo 13. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Versículo 14. Tomará do sangue do novilho, aquele novilho que foi sacrificado, e com o seu dedo aspergirá sobre a frente oriental do propiciatório, e perante o propiciatório aspergirá 7 vezes o sangue com o seu dedo. Depois ele vai imolar o bode de oferta pelo pecado do povo e trará o seu sangue para trás do véu, ou seja, o bode que foi para o Senhor, ele é sacrificado e o sangue dele é aspergido sobre o altar, sobre o propiciatório 7 vezes, certo? Ok. Assim se fará expiação pelo Santíssimo Lugar por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas rebeldias, segundo todos os seus pecados. Tá? Aí vem versículo 17. Nenhum homem estará na tenda da congregação, desde quando ele entrar para fazer propiciação do Santíssimo Lugar até sair, tendo feito a expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Era a função do sacerdote, tá? Versículo 18. Então ele sairá ao altar que está diante do Senhor e fará expiação por ele. Depois ele tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e os porá sobre as pontas do altar, né, ao redor. Daquele sangue ele espargirá com o seu dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará das impurezas dos filhos de Israel e o santificará. Terminada a purificação do Santíssimo Lugar, da tenda da congregação e do altar, Arão trará aquele bode que ficou vivo. Ele vai pôr as mãos, ambas as mãos, sobre a cabeça do bode que ficou vivo, o bode emissário, aquele bode que vai para Azazel, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas rebeldias, segundo todos os seus pecados, fazendo assim cair sobre a cabeça do bode todos os pecados de Israel. E o enviará ao deserto pela mão de um homem que vai ser designado para esse trabalho.
Versículo 22. O bode levará sobre si todas as iniquidades deles para uma terra solitária, o deserto. E o homem soltará o bode no deserto. Depois disso, Arão entrará na tenda da congregação, tirará as vestes de linho que havia vestido antes de entrar no Santíssimo Lugar e ali as deixará. Certo? Depois de tudo ser feito, aí ele vai dizer aqui embaixo, ó. Banhará o corpo em água no lugar santo e vestirá as suas vestes. Então sairá e preparará o holocausto e o holocausto do povo e fará expiação por si e pelo povo. E também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. Então, assim, o texto ele é bastante longo, mas eu apenas quero ressaltar aqui para vocês que uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, tá? E ele fazia a expiação do pecado nesse dia, o dia da expiação, por ele e pelo povo de Israel. Por ele, pelos da casa dele, pelo povo de Israel, ele fazia expiação, certo? Então, depois que ele fazia expiação por ele recebia uma oferta pelo pecado do povo. Era trazido 2 bodes e um carneiro para o holocausto, tá? Desses 2 bodes, ele lançava a sorte sobre esses 2 bodes para decidir qual é que ia para o Senhor e qual é o que seria o bode emissário, o bode enviado para Azazel. O bode que era para o Senhor, ele imolava, né? E o sangue ele ia purificando o santo lugar, o lugar santíssimo, até chegar ao povo. Ele ia santificando, tá? Ele aspergia aquele sangue 7 vezes no altar, para a purificação do altar, certo? Depois que ele fazia isso, que ele saía, depois de ter concluído toda a purificação do santuário, a purificação, tá? Ele saía e era trazido para ele o bode vivo, que é o bode de Azazel. Então ele coloca a mão sobre esses bodes, o bode de Azazel, e transfere a culpa, os pecados, as iniquidades, todo o pecado de rebeldia do povo, colocava sobre aquele bode, tá? E o enviava para o deserto, levando a culpa, as transgressões e as iniquidades de todo o povo de Israel, tá certo? Então, esse é basicamente o ritual do dia da expiação que era feito, ok? Só que aí, nós precisamos agora descobrir o seguinte: quem é Azazel? Quem é Azazel? Alguns dizem que Azazel é o próprio Satanás, é o próprio Lúcifer. E é verdade. Mas nós vamos ver aqui de onde se originou Azazel. E por que no dia da expiação o papai determinou que fosse entregue, enviado, um bode para Azazel. Nós vamos entender agora, tá? O bode para o Senhor, ele seria sacrificado, como eu falei para vocês, como oferta pelo pecado, e significa a morte de Jesus, né, como oferta. O seu sangue que é derramado por nós em sacrifício é o que faz a expiação do pecado, certo? E por que é através do sangue que se faz expiação do pecado? Nós vimos em Hebreus, num dos últimos vídeos, né? Em Levítico 17:11 vai dizer que porque a vida da carne está no sangue. E porque a vida da carne está no sangue, aqui, Levítico 17, versículo 11, pois a vida da carne está no sangue, pelo que eu tenho dado a vós para fazer expiação pela vossa vida sobre o altar. É o sangue que faz expiação pela vida. Levítico 17, versículo 11. Entendeu? Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que faz expiação em virtude da vida. É pelo sangue, queridos. Tá? Então aquele bode para o Senhor estava representando ali o Cordeiro de Deus, Jesus, que se ofereceu como oferta viva e derramou o seu sangue para nos purificar. Em Mateus 26 também, já no Novo Testamento, em Mateus 26, no versículo 28, vai dizer, o que Jesus diz? Ele diz, este é o meu sangue da nova aliança, que por muitos é derramado para perdão dos pecados. Né? Então nós vemos que sem derramamento de sangue não há expiação, como diz em Hebreus. Em Hebreus 13, no versículo 11 e 12, vai dizer assim, porque quanto a estes animais, cujo sangue é levado pelo sumo sacerdote
para o templo por causa dos pecados, a sua carne depois é queimada fora do acampamento. É por esta razão também que Jesus, para santificar o seu povo com o seu sangue, sofreu e foi crucificado fora do acampamento, fora do arraial, né? Então nós sabemos que o Monte Gólgota, onde Jesus foi crucificado, se localizava fora de Jerusalém, fora dos portões de Jerusalém, assim como o bode. Compreendeu, queridos? Porque depois que havia a expiação pelo sangue, eles pegavam, o sumo sacerdote pegava o que sobrou do bode e queimava fora do acampamento, assim como o Senhor Jesus foi morto e crucificado fora do acampamento, tá? E em Hebreus 9, no versículo 22, vai dizer assim: porque tudo é purificado pelo sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, aonde foi que Jesus derramou seu sangue por nós? Na cruz do Calvário. Né? E ele foi para a cruz, não foi sozinho, não foi só o cabeça, ele foi junto com a igreja. Então, logicamente, se ele se uniu à igreja para irem juntos na cruz do Calvário, então nós precisamos também morrer com o Senhor Jesus na cruz. É lá que é feita a expiação do pecado. Compreendeu? Em Levítico 16:14, diz que o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos para fazer expiação ano após ano. Jesus ele entrou apenas uma vez, querido, por toda a humanidade. Ele entrou apenas uma vez por todas no santuário celestial. Quando o sumo sacerdote ele aspergia 7 vezes o sangue sobre o altar, para a purificação dos pecados, isso quer dizer o seguinte: uma perfeita expiação dos pecados, porque o número 7 representa o número da expiação de Deus. Compreendeu? O número 7 significa um número perfeito de Deus, um número completo, tá? Um ciclo perfeito, um sacrifício completo, uma expiação completa, 7 vezes. Já em Levítico 16:21, fala do bode para Azazel, o bode expiatório. Quem nunca ouviu falar dessa expressão, né? Um bode expiatório. E ele era enviado para o deserto, carregando os pecados e as iniquidades do povo de Israel. Mas e quem é Azazel? A Bíblia não fala. Mas o povo judeu, amados, sabia quem era Azazel, pois ele estava descrito, sabe aonde? No livro de Enoque. O livro de Enoque, amados, é um livro muito precioso. Contém coisas preciosas da parte do Senhor, as revelações que o Senhor trouxe para Enoque. Ele é considerado um livro apócrifo, ele não foi incluído na Bíblia, tá certo? Mas ele é um livro super importante para agora, para nós, para o tempo do fim, porque revela coisas ocultas relacionadas a Deus, ao reino dos céus, principalmente relacionada aos anjos e seus demônios, entendeu? A rebelião que houve no céu. Então, um livro importantíssimo, o livro de Enoque. Tá certo? Azazel também está conectado a Gênesis 6 e também ao Novo Testamento, nós vamos ver isso. Por que Azazel está conectado também a Gênesis 6? Porque é em Gênesis 6 que se dá a passagem de Noé. E a gente sabe que o Senhor enviou as águas do dilúvio para purificar a terra de tanta violência e pecado naquela época. E toda essa violência e pecado se deu por meio dos Nefilins, os gigantes na terra, né? Então, em Gênesis 6, esses filhos de Deus citados aqui foram anjos que caíram dos céus e eles tiveram relações sexuais com as mulheres e delas nasceram os gigantes, os Nefilins, tá? Então nós vamos ver mais à frente que Azazel, ele é um anjo caído, queridos. Ele é um anjo caído, tá? E em Gênesis 6 está explicando a origem dos Nefilins, tá? Olha o que diz aqui, Gênesis 6, do versículo 1 ao 5.
Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Esses filhos de Deus aqui, que está no versículo 2, está se referindo aos anjos, os filhos de Deus. Eles viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal. Os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, os homens de renome que houve na antiguidade, os nefilins, os gigantes. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente, tá? E então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e isso lhe pesou no coração, não é? E aí o Senhor disse: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de os haver criado. Então eu voltei aqui em Gênesis 6 apenas para que nós pudéssemos ver a respeito dos nefilins, tá? Dos gigantes que nasceram das relações sexuais entre os anjos e as mulheres. E é daí que nós vamos ouvir falar sobre Azazel. Entendeu? Então, Azazel, ele está bem escrito no livro de Enoque e nós vamos chegar lá, tá? E o livro de Enoque, queridos, é tão importante que ele está citado também no Novo Testamento. Não só em Gênesis fala sobre esses anjos caídos, mas também em 2 Pedro 2, versículo 4. O apóstolo Pedro ele vai dizer assim: porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou em correntes de trevas nas regiões baixas e os entregou para serem mantidos para a sentença de tormento. Pedro tirou essa citação do livro de Enoque. Entendeu? No livro de Judas também, cita o livro de Enoque. Em Judas 1, no versículo 6 e 7, ele vai dizer assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, o Senhor reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Né? Então, está citado, você vê que tem momentos no Novo Testamento em que é falado sobre o livro de Enoque. E aí a pergunta fica: qual foi o pecado dos anjos caídos? Desejos carnais, queridos. Eles desejaram as mulheres dos homens e tiveram relações ilícitas com elas. E neste contexto que nós vamos entender quem é Azazel. Ele é um desses anjos caídos que desceram do céu. Sofreram uma mutação ao descer do céu. Assumiu uma forma humana e teve relações sexuais com as mulheres, como está descrito em Enoque 6. Olha só, a gente vai entrar agora no livro de Enoque, tá? Para que a gente possa descobrir e entender quem é Azazel. Já sabemos até agora que Azazel é um dos anjos caídos, tá certo? Livro de Enoque, capítulo 6. E naqueles dias, os filhos dos homens se multiplicaram e nasceram filhas bonitas e agradáveis. Os anjos, os filhos do paraíso, as viram e as desejaram e disseram uns aos outros: vamos escolher esposas entre as filhas dos homens e ter filho com elas. Ou seja, os anjos, eles ainda estavam no céu, eles olharam para a terra, eles viram as mulheres bonitas, né, dos homens. E eles desejaram no seu coração ter relações sexuais com essas mulheres, tá? Então disseram uns aos outros: vamos escolher esposas dentre as filhas dos homens e ter filhos com elas. E Shemiasa, um dos anjos caídos, que era o líder deles, disse:
Eu receio que vós não concordarão com este ato, e eu sozinho vou ter que sofrer o castigo por este grande pecado que eu vou cometer. Então todos os outros anjos disseram para eles: não, nós vamos fazer todos um juramento e um pacto, nos ligando todos por imprecações mútuas, ou seja, nos ligando através de pactos, tá? Lançando maldições mútuas para não abandonarmos este plano. Ou seja, não é só você, Shemiasa, que vai. Nós todos iremos junto com você. Faremos um pacto, tá? Participaremos disso junto com você. Certo? Não vamos abandonar este plano, mas vamos concluí-lo. E todos os anjos juraram juntos e se ligaram por meio de imprecações mútuas, ou seja, maldições. Eles fizeram pactos entre si, tá? Para cometerem esse pecado. Veja só. Azazel, ele aparece em Enoque já no capítulo 8, que diz assim: e Azazel, ele ensinou os homens a construírem espadas. Veja bem, essa parte é muito importante. Azazel é um anjo caído, tá? E olha o que ele fez. Ele ensinou os homens a construírem espadas e facas e escudo e couraças e ensinou a eles sobre a arte dos metais da terra e a arte de trabalhar esses metais, e os braceletes, e os ornamentos, e o uso do antimônio, e o embelezamento das pálpebras das mulheres, todos os tipos de pedras caras, raras, e todas as tinturas de colorante. E com isso surgiu muita impiedade, e eles, esses anjos, cometeram fornicação, né, relação sexual ilícita, e foram desviando e corrompendo de todas as formas toda a humanidade. Ou seja, esse Azazel ensinou a arte da guerra e a arte da sedução, sabe? Seduzir principalmente as mulheres através do embelezamento das mulheres. Esses anjos ensinaram coisas que não eram da vontade de Deus que os homens soubessem, e muito menos que praticassem. Corromperam toda a raça humana, enchendo a terra de maldade e violência. Eles se uniram às mulheres e delas nasceram os Nefilins. A palavra Nefilim em hebraico quer dizer os caídos. Então, a guerra, o derramamento de sangue e o sexo ilícito, bem como todo tipo de imoralidade sexual, foi propagado por estes anjos caídos, que também são chamados de demônios. Entendeu? Aqui fala, nós vimos anteriormente, que Azazel, um desses anjos caídos, ensinou os homens a mexer com uma substância química, né? Uma substância em metal chamada antimônio. O que é o antimônio? É um elemento químico utilizado na fabricação de armas. Então ele ensinou aos homens a arte da guerra. É um produto também químico usado nos fósforos. E também ele é utilizado na maquiagem. É ele que dá a cor preta da maquiagem. E antigamente as mulheres, principalmente no Egito, pintavam os olhos com aquela tinta preta, aquela sombra preta, né? Cílios, sobrancelhas, etc. Eles também ensinaram encantamentos, feitiçarias, magia, o uso de ervas. Ele também ensinou tatuagem. Nossa, irmãos, tatuagem. Se as pessoas bem soubessem. Em Deuteronômio 18, o Senhor fala que não devemos marcar o nosso corpo. Nós sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E as pessoas também, a maioria delas não sabem que ao fazer tatuagem há derramamento de sangue. Então você ali está fazendo um pacto com o maligno. Lembrem-se, no sangue está a vida.
Então ali você está abrindo portais para demônios na sua vida, você está fazendo pactos por meio do sangue que é derramado na hora que você está fazendo uma tatuagem. Olha que terrível, queridos. Isso tudo foi ensinamento dos anjos caídos para a humanidade. Esses anjos, eles também são chamados no livro de Enoque de os vigilantes. Certo? Existe um livro judeu que eles utilizam muito chamado Zohar. No Zohar, no livro judeu, diz assim: E assim aconteceu, pois, que quando os filhos de Elohim, que a gente sabe que é Deus, viram a filha dos homens, eles se apaixonaram por elas. E Elohim, que é Deus, os expulsou do céu, os lançou do céu para fora. Esses eram Uza e Azazel. A partir deles é que deriva a alma da multidão misturada. E, portanto, eles também são chamados de nefilins, porque eles caíram em fornicação com as mulheres bonitas. Olha só, multidão misturada. Lembra que eu já falei para vocês que aonde tem mistura, o papai ele não habita. Ele não habita onde tem mistura. Ele precisa que haja uma só essência, que é ele. Só ele pode morar dentro de nós. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não habita onde tem mistura. O apóstolo Paulo disse que você não pode servir à mesa do Senhor e se banquetear com a mesa do Senhor e ao mesmo tempo estar servindo na mesa de demônios e se banqueteando com a comida que eles oferecem. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Você não pode ser as duas coisas. O papai ele não habita onde tem mistura. Olha quem é que habita aqui no meio da multidão misturada. Azazel e os demônios. Compreendeu? E eles tiveram relações sexuais, eles sofreram uma mutação, muita gente tem dúvidas sobre isso, né? Mas então, quando eles caíram do céu, eles sofreram uma mutação e se transformaram em homens e tiveram relações sexuais com essas mulheres. E delas nasceram os gigantes, que são os nefilins. E esses gigantes tocaram terror na terra, chegando ao ponto, até no livro de Enoque descreve isso, que eles chegaram a devorar outros homens. Tamanha era a fome deles, a violência. Eles chegavam a comer carne humana, a devorar os homens. Entendeu? Eles propagaram a violência aqui na terra. E depois que esses nefilins morreram, os espíritos deles começaram a vagar pela terra. São chamados espíritos imundos, os demônios. Entendeu? Então essa é a origem. O Senhor, ele viu o que Azazel fez. Porque o nosso papai, ele sabe de tudo, ele vê todas as coisas. Não se engane, queridos. Então o Senhor, ele viu o que Azazel fez. Que ensinou todas as iniquidades da terra e revelou os segredos eternos que estavam nos céus. Já o outro anjo caído chamado Shemiasa, ele ensinou a conjurar, a invocar os espíritos malignos. Então papai, vendo tudo isso, o que foi que ele fez? Ele enviou o anjo Rafael. O que significa Rafael em hebraico? Deus cura. Então Deus vai usar o anjo Rafael para curar a humanidade, ou seja, acabar com Azazel, destruindo Azazel, expulsando da sua vida. Nós precisamos expulsar Azazel. Em Enoque 10, vai dizer assim: E o Senhor disse para Rafael: Prenda Azazel pelas mãos e pés e lance-o nas trevas e faça uma abertura no deserto que está em Dudael e lance ele ali. Então observe, segundo o livro de Enoque, o papai, vendo toda essa injustiça, enviou seu anjo Rafael, que significa Deus cura, para que Rafael prendesse, Azazel e promovesse cura na terra. E aí ele deu uma ordem para Rafael: prenda Azazel pelas mãos e pés e lance-o nas trevas e faça uma abertura aonde? No deserto, que está
numa região chamada Dudael, e lance-o ali. E coloque sobre ele rochas ásperas e pontudas, e cubra-o com trevas, e deixe-o permanecer ali para sempre. E cubra o seu rosto, para que ele não possa ver a luz. E no dia do grande julgamento, que ele seja lançado no fogo. Rafael, cure a terra que os anjos corromperam, e proclame a cura da terra. Que suas feridas possam ser curadas, para que os filhos dos homens não morram, todos, devido às coisas secretas que os vigilantes revelaram e ensinaram aos seus filhos. E como a terra inteira foi corrompida pelos trabalhos que foram ensinados por Azazel, responsabilize Azazel por todos os pecados da humanidade. Azazel então foi preso e enviado para o deserto. Agora isso explica o porquê que o bode para Azazel é enviado para o deserto no dia da expiação. Compreendeu, queridos? Então, assim, no dia da expiação, voltando lá para Levítico 16, era entregue ao sumo sacerdote, o povo lhe dava de oferta pelo pecado, tá? 2 bodes e um carneiro. O sumo sacerdote fazia o sorteio e o bode que era destinado para o Senhor, ele era sacrificado e o sangue dele era aspergido sobre o altar 7 vezes, que representa um ciclo completo, tá? Para expiação do santuário de Deus. E o outro bode era enviado para Azazel, o bode emissário. O sumo sacerdote colocava a mão sobre o bode emissário, transferia todos os pecados do povo de Israel, suas iniquidades, seus pecados de rebeldia, e mandava ele para o deserto, para o lugar onde fica quem? Azazel e seus demônios. Entendeu? O bode expiatório, tá? E lá diz que nesse deserto de Dudael, ele fica, existem montanhas que também são chamadas de as montanhas da escuridão, as montanhas do leste, que é onde Azazel e os seus demônios habitam, né? Os anjos caídos. Essas montanhas de escuridão para onde Rafael levou Azazel chama-se as montanhas do leste. E foi por isso que Balaão, lá no livro de Números 23, no versículo 7 e 8, ele vai dizer assim, vocês lembram quem era Balaão? Profeta falso, profeta corrompido, que foi levantado por Deus, tá? Ouvia Deus, se relacionava com Deus, porém se corrompeu, né? E se tornou um falso profeta, guiado por demônios. Olha onde ele adquiriu a sabedoria dele e se corrompeu. No livro de Números 23, no versículo 7 ao 8, Balaão vai dizer assim, quando Balaque chama ele, né, para que ele venha amaldiçoar o povo de Israel. Então ele vai dizer assim, de Arã, ou seja, do deserto de Arã, me trouxe Balaque, o rei de Moabe, das montanhas do leste. Por quê? Porque os dois aprenderam, ou seja, Balaque e Balaão, aprenderam suas feitiçarias de lá, das montanhas do leste, invocando Azazel. Porque os homens sabem que é lá que está localizado Azazel e seus demônios e o invocam. Entendeu? Então, todos os tipos de magia, de feitiçaria, de encantamento, de maldição, Balaão aprendeu lá, nas montanhas do leste, invocando Azazel. E é esse espírito que está sobre o falso profeta. Que perigo, viu? Indo para o dia da expiação, que também é chamado o dia de Yom Kippur, o bode vai para o deserto levando todos os pecados e iniquidades do povo de Israel. Mas não só para isso, queridos, mas também para confrontar Azazel, fazer guerra contra ele e ser livre. Agora nós conseguimos compreender o porquê que papai enviou Moisés para libertar o seu povo do Egito e levou para o deserto. O deserto é lugar de aprendizado com Deus,
é onde você vai ser introduzido na palavra de Deus, na Torá. É onde você vai ser limpo, purificado e santificado. É onde você é levado para confrontar Azazel e seus demônios. Entendeu? É onde você está sendo levado para ser expiado a culpa pelo pecado, pela iniquidade. Compreendeu, queridos? Por isso que o povo foi tirado do Egito e levado para o deserto para ser tratado, para ser restaurado, para morrer no deserto e ressuscitar em Cristo. Compreendeu? Só que o povo do Egito não compreendeu isso e ficaram 40 anos andando em círculo, né? A geração antiga morreu, a geração que saiu do Egito morreu e só entrou na Terra Prometida, como nós sabemos, tá? Os de 20 anos para baixo. E o Senhor levantou Josué e Caleb para introduzir esse povo na Terra Prometida, né? O povo de Israel, ele não entendeu e no deserto eles murmuraram, tá? Se rebelaram, não quiseram saber de Deus e por isso morreram no deserto. Entendeu? Já Jesus, aí a gente já vai para o Novo Testamento. Jesus, quando ele veio, ele também foi enviado para o deserto. Mas nós percebemos que Jesus ele foi enviado para o deserto e ele mostrou como nós devemos nos comportar quando estamos no deserto. Não como o povo rebelde da época de Moisés, o povo de Israel, mas como Jesus. Porque, afinal de contas, Jesus veio ao mundo para desfazer as obras do diabo. Todas essas obras que o diabo fez, que Azazel fez com seus demônios, Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Nos tirar das trevas, nos libertar do reino das trevas e nos levar para o reino da sua luz. Compreendeu, queridos? Então ele veio para desfazer as obras de Azazel, para acabar com o pecado e a iniquidade que estes vigilantes propagaram na terra. Por isso foi que o papai libertou o povo do Egito e levou para o deserto. Por isso que no deserto foi dado a Torá, as leis de Deus a Israel. Por isso que Jesus, depois de ser batizado por João Batista, foi conduzido pelo próprio Espírito Santo ao deserto. Ele foi ao deserto como bode expiatório, carregando todos os pecados e iniquidades da humanidade. Ele foi para o deserto para confrontar Azazel. Ele foi provado, tentado e venceu por meio da palavra de Deus, a Torá. Então o deserto, queridos, é lugar de aprendizado, é lugar de provação, é lugar de tentação, é lugar de guerra, é lugar de morte, mas também é lugar de restauração. Observe que depois que Jesus sai do deserto, ele vence a Azazel, ele vence e volta do deserto cheio do poder de Deus. Porque há poder, queridos, nas provações que nós passamos. Todas as provações e as tribulações que nós passamos geram em nós poder de Deus. Compreendeu? E isso é necessário. Então nós observamos diante de tudo isso que não basta apenas você parar de pecar. Se a raiz do pecado, que é a iniquidade, ela não for removida, a semente do maligno que está dentro de você não for removida, você continua sendo filho do diabo. Você entendeu? Jesus ele veio nos mostrar que o lugar da expiação definitiva do pecado é na cruz. Quando eu me uno a Cristo na cruz, eu venço o poder das trevas na minha vida. Entendeu? Porque foi na cruz que Jesus venceu o inimigo. Tá? Nós vamos ver isso lá em 1 João. Olha o que diz. 1 João, versículo 1 João 3, versículo de 4 a 8. Veja que texto riquíssimo esse. 1 João, capítulo 3, versículo de 4 a 8. Como é riquíssimo. Jesus ele vai dizer bem assim, por meio de João.
Todo aquele que comete pecado transgride a lei. Então, pecar é transgredir a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Tá bem claro aqui. E bem sabeis que Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando nem o viu e nem o conheceu. Tá vendo só? Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, o nosso Senhor Jesus. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Porque aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus passou a morar nele e permanece nele. Então ele não pode continuar pecando, porque ele agora é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça de Deus, quem não vive na prática das leis de Deus, não é de Deus. Da mesma forma, nem aquele que não ama o seu irmão. Então, observe, queridos, se mesmo você sendo cristão, você já tendo aceitado Jesus, como a maioria das pessoas falam, né? Aceitou Jesus, se tornou um cristão, tá? Se você continua na prática do pecado, você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Porque o pecado, ele não é só para ser perdoado, não basta somente ser perdoado. A semente do maligno tem que ser arrancada de dentro de você. Você precisa ir para a cruz. Lá é o lugar de expiação. Você precisa derramar o seu sangue. Você precisa morrer para este mundo para que Jesus o ressuscite como Filho de Deus no seu reino. Aí sim, a semente do maligno vai ser arrancada de vez por todas de dentro de você. E agora a semente de Deus está dentro de você. E se você agora é nascido de Deus, você agora não comete mais pecado. Você já é filho de Deus. E vive agora na prática da justiça, porque você se tornou um justo como Jesus. A sua vida agora é para papai. Compreendeu, queridos? Veja que forte isso. Tá? E por que precisamos ir para a cruz, assim como Jesus? Primeiro, como eu já falei para vocês, ele não foi sozinho. Ele foi com a igreja. Foi a cabeça e o corpo, unidos para a cruz. Isso demonstrando que assim como ele foi, a igreja também precisa se unir a ele e morrer na cruz, para poder ressuscitar como filhos de Deus. É lá que nós vencemos o maligno, tá? Assim como ele venceu, como está escrito no livro de Colossenses 2, do versículo 11 ao 15. Vamos lá, para que a gente possa entender. Colossenses 2, do versículo 11 ao 15. Vamos ver. Nele também foste circuncidados com a circuncisão, não feita por mãos humanas, mas com a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo de morte, tá? Nele também ressurgistes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estavam mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou com ele, perdoando todos os nossos delitos, havendo que riscado o escrito da nossa dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário. Ele tirou do meio de nós essa dívida, ele pagou, cravando essa dívida na cruz. E tendo despojado os principados e as potestades no seu corpo, ele os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre o reino das trevas, sobre os principados e a potestade. Jesus triunfou na cruz. Então, aonde é que há o nosso triunfo?
sobre os nossos inimigos, Azazel e os seus demônios, o reino das trevas? Na cruz. Aonde é que eu venço o pecado? Na cruz. Aonde é que eu venço a iniquidade que eu carrego? Na cruz. Compreendeu, queridos? Foi lá que Jesus venceu o poder do inimigo, tá? E os envergonhou, triunfando sobre eles. Jesus deixou o inimigo nu diante de todos. No tempo de Jesus, o que acontecia? Era interessante isso. No tempo de Jesus, quando um general vencia os inimigos, muitas vezes ele mandava tirar a roupa dos seus inimigos. Eles ficavam completamente nus e a sua nudez era uma forma de envergonhá-los, de trazer vergonha para eles. Jesus venceu e agora ele quer vencer novamente o maligno dentro de nós na cruz. Por que Jesus foi crucificado nu? Justamente para envergonhar o inimigo, o reino das trevas, assim como o general fazia. Ele expôs ali o pecado diante de todos. Ele expôs ali o reino das trevas, os principados e a potestade, e os humilhou. Jesus humilhou e triunfou sobre Azazel na cruz. Entendeu? Então, quando nós reconhecemos o Senhor Jesus e o recebemos em nossa vida, tá? Nós vamos ser conduzidos ao deserto, porque o deserto é o lugar de aprendizado, é onde nós seremos introduzidos na palavra de Deus, na Torá, é onde nós seremos provados e tentados pelo diabo, é onde nós iremos confrontar Azazel e o reino das trevas. Azazel é o próprio Lúcifer, é o próprio Satanás, tá? Nós vamos para lá, para o território dele, para confrontar ele, para fazer guerra contra ele e dizer: nós não queremos mais ser controlados por você, nem por seus demônios, não aceitamos mais, nós queremos Cristo como nosso Senhor e Salvador. E nós vamos para lá para confrontar o inimigo no território dele e dizer para ele: chega, a partir de agora o Senhor Jesus é o meu Senhor. E Jesus mostrou como é que um filho de Deus se comporta quando está no deserto. Como é que se comporta? Não como o povo de Israel rebelde na época de Moisés, mas se submetendo à vontade de Deus, se humilhando diante do Senhor, se alimentando da palavra de Deus, se entregando completamente para morrer no deserto. Porque nós precisamos morrer, todos nós, para que o Senhor Jesus nos ressuscite. No deserto, queridos, a palavra vai dizer que o próprio Espírito Santo enviou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, para ser provado. E nós precisamos ser provados para ser aprovado no reino de Deus. No livro de Marcos vai dizer, nós vamos ver, que Jesus foi entregue às feras do deserto. E ele obedeceu em tudo, caladinho. Em Isaías 53 vai dizer que o Senhor Jesus ele foi imolado e ele foi como ovelha muda. Ele se submeteu completamente à vontade do Senhor. Ele fez completamente diferente do que aquele povo que saiu do Egito. Ele se submeteu a morrer. E morte de cruz, uma morte dolorosa. Ele foi entregue ao diabo. Compreendeu? Ao reino das trevas. Tá? Então, nós precisamos ser provado para ser aprovado. E há poder nas provações e nas tribulações. Há poder de Deus, porque tudo isso é para que nós sejamos aperfeiçoados e chegamos à estatura de varão perfeito, na estatura do Filho de Deus. Entendeu? É um poder que nos transforma na imagem e semelhança de Cristo, que nos dá poder e autoridade e nos torna a autoridade de Deus aqui na terra, como está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 4, do versículo de 7 a 11. Vamos lá, 2 Coríntios 4, no versículo 7 a 11.
Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, que somos nós, vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus. Todos os dias nós somos entregues à morte, porque nós vamos morrer, mas precisamos permanecer mortos todos os dias. Então, no versículo 11 diz: e assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo mortal. Compreendeu? Então, assim, há poder em meio às provações. Então, não devemos reclamar das provações. E devemos ter consciência que a partir do momento que nós reconhecemos ao Senhor Jesus e o recebemos em nossa vida, o Espírito do Senhor, o Espírito de Papai, o Espírito do Santo, vai nos conduzir ao deserto. Porque nós precisamos ser provados, tentados, atribulados, afligidos, angustiados. Nós vamos confrontar Azazel e os seus demônios. Quem quiser viver o evangelho verdadeiro, então, vai ser perseguido, vai ser injustiçado, vai ser rejeitado, vai ser aborrecido pelo mundo. Jesus disse isso. Está em João 16. Se você diz que está em Cristo e você não sofre nada disto, eu sinto muito lhe dizer que você está andando é com o diabo e não com Cristo. E o pior é que você acha que é Deus. Porque se você não está sofrendo injustiça, não está sendo rejeitado, não está sendo aborrecido pelo mundo, não está travando batalha espiritual na sua vida, você está andando com o diabo. Porque aqueles que já pertencem a ele não mexe. Compreendeu? Mas a partir do momento que você se levanta, que você quer de verdade se tornar filho de Deus, e você se levanta contra o reino das trevas na sua vida, tá certo? Quando você se levanta para se tornar um filho de Deus, todo o inferno se levanta contra você, contra a sua vida. Entendeu? E eles vão fazer de tudo para impedir que você chegue no seu objetivo, para impedir que você nasça de novo. O reino das trevas, ele se levanta contra você, tá? O diabo e seus demônios, eles irão perseguir e tentar destruir todos os filhos de Deus e os que vivem o verdadeiro evangelho. Mas aí vem uma pergunta: a quem devemos temer? Se maior é quem está em nós do que o que está no mundo. Você tem que entender, queridos, que todo filho de Deus que decidiu de verdade ser como Jesus e viver o evangelho verdadeiro, o evangelho do reino de Deus, tá? Ele vai ter batalhas espirituais, ele vai ter guerras espirituais, ele vai ter perseguição, ele vai sofrer pressão enquanto estivermos nesse mundo. Um filho de Deus, ele vive debaixo de pressão e ele precisa continuar servindo a Deus debaixo de pressão e avançar com o evangelho do reino de Deus embaixo de pressão. Vocês não têm noção das batalhas espirituais que eu travo para estar ensinando a vocês todas essas coisas. As batalhas que eu travei para estar aqui nesse momento explicando para vocês sobre batalha espiritual são grandes. Quanto mais você avança ensinando a mensagem do reino de Deus, mais demônios vêm contra a sua vida. A vantagem é que eu sou filha de Deus. Eu carrego o testemunho do Senhor Jesus e eles não podem mais me matar. Sabe por quê? Porque eu já estou morta. Eu já vivo para Cristo. E aquele que é nascido de Deus, o inimigo não toca. É isso que está escrito aqui na palavra. Mas ele vai fazer de tudo para impedir que eu vá resgatar os meus irmãos
né? As ovelhas perdidas da casa de Israel e avance, tá? Com a mensagem do reino de Deus para alcançar as nações. Ele vai fazer de tudo para impedir. Então é batalha em cima de batalha. E a mentalidade da igreja do Senhor hoje, ela precisa mudar. Batalha espiritual faz parte da nossa vida. Batalha espiritual é coisa séria. Nós não podemos ficar reclamando das provações e das tribulações. Nós precisamos entender que as provações e as tribulações vêm para que nós sejamos aperfeiçoados em santidade. E quanto mais provações nós temos, quanto mais tribulações nós passamos, mais nós crescemos no reino de Deus. E recebemos, consequentemente, mais poder sobre as nossas vidas, mais liberação de Deus sobre as nossas vidas, de unção, para avançar com o Evangelho. Compreendeu, queridos? Então, a primeira batalha espiritual que nós vamos travar na nossa vida é a batalha espiritual pela nossa salvação, que é quando nós somos enviados para o deserto para ser tratado, para confrontar Azazel e seus demônios. Compreendeu? As pessoas do mundo, queridos, também passam por pressões, por perseguições, por dificuldades no dia a dia, embora muitas delas não percebam. Né? Porque o próprio inimigo, né, o príncipe deste mundo, a gente sabe, trata de cegar o entendimento delas para que elas não conheçam a verdade e sejam curadas, tá? Então elas passam as mesmas pressões, só que elas vivem no mundo. Então muitas vezes elas não percebem, tá? Mas para nós, todas as pressões, perseguições, produz poder de Deus em nossas vidas. Ela vem para nos aperfeiçoar, para nos fazer crescer e nos transformar a cada dia em Cristo. O nosso caráter tem que ser o caráter de Cristo. Nós temos que ser como Jesus aqui na terra. Então, quando você toma uma decisão no seu coração em seguir a Cristo e se tornar filho de Deus, todo o inferno se levanta contra você. Precisamos entender isso. Tá? E precisamos entender que as guerras produzem crescimento. Os sofrimentos que passamos produzem crescimento para nós. A dor que nós sentimos é para o nosso crescimento. A mentalidade da igreja precisa mudar. Se não tivermos guerras, provações, tribulações, nós não vamos crescer em Cristo. Não vamos nos tornar soldados na batalha. E o Senhor, neste final dos tempos, ele está se revelando como o Senhor dos exércitos. Ele está levantando um exército de filhos de Deus, como soldados em Cristo. Porque, queridos, a batalha agora no tempo do fim vai ser terrível. Se nós já sofremos batalhas gigantes até os dias de hoje, nós já estamos vivendo o tempo do fim. Mas quanto mais se aproxima para a volta do nosso Senhor Jesus, as batalhas tendem a ser piores. E existe uma grande batalha, que é a batalha final, que vai ser sangrenta. E que nós precisamos estar preparados para isso. A igreja do Senhor precisa estar preparado, precisa ser soldado, precisa entender de batalha espiritual. E ser forjado, ser treinado, preparado para essa batalha. Então a primeira batalha que nós vamos travar na nossa vida é pela nossa salvação. Tá? Dentro do processo. E você precisa aprender a lutar em Jesus. Você precisa aprender. Compreendeu? Se nós formos lá para Mateus, na parte do batismo de Jesus, Jesus ele vai até João Batista para ser batizado, né? E aí João Batista até contesta com ele, fala: eu preciso ser batizado por ti, e o Senhor quer que eu batize, mestre? E ele diz: que seja feito assim agora. Faça desse jeito para que se cumpra a justiça. Por quê? Porque Jesus queria deixar tudo registrado para nós, como é feito esse processo. Então, aquele batismo que nós passamos na igreja, que nós somos mergulhados nas águas, ali naquele momento, queridos, não é novo nascimento. Novo nascimento não ocorre assim, que nem mágica. Ali nós só estamos tornando público para todos verem
uma decisão que nós tomamos de sermos de Deus, tá? De sermos mergulhados em Deus, batizado. O que é ser batizado? É ser mergulhado, imerso nas águas. E que a partir daquele momento nós vamos seguir Jesus, é só um ato profético. E observe, João Batista, ele pega Jesus e coloca e mergulha nas águas. E quando Jesus levanta, vem sobre ele, os céus se abrem e vem sobre ele uma pomba, o Espírito do Santo em forma corpórea, e desce sobre Jesus e o enche do Espírito Santo. E logo em seguida, ao sair das águas, o próprio Espírito do Santo, que é assim que está no hebraico, porque é o Espírito de papai, o conduz ao deserto. Para que ele de verdade possa passar o processo que vai levar de volta para o jardim, que vai fazer ele nascer de novo. Ele foi cheio do Espírito Santo para isso. E ainda tem um detalhe, ser cheio do Espírito Santo não é ter o Espírito Santo de forma definitiva, tá? Ele foi cheio do Espírito Santo, tá? Para que ele pudesse ir para o deserto, para que ele pudesse cumprir a missão de ser filho de Deus, para que ele estivesse com Deus durante o processo dele. Ele foi cheio do Espírito Santo, mas ele ainda não tinha o Espírito Santo de forma definitiva, tá? Em João 14, no versículo 17, se eu não me engano, Jesus ele vai dizer para os discípulos assim, que ele precisa ir, porque se ele não for, o Espírito Santo não virá para eles, né? E se o Consolador não vier, né? Eles não vão ter a revelação de quem é Jesus, não vão poder seguir, né? E ele diz assim, João 14, 17, mas vós o conheceis, o Espírito Santo, pois ele está habitando com vocês agora, mas ele estará em vocês para sempre. Estará no futuro. Ele está habitando com vocês agora, mas no futuro ele estará em vocês, dentro de vocês, habitando em vocês de maneira definitiva. Então, ser cheio do Espírito Santo não é ter o Espírito Santo de forma definitiva, tá? Estar debaixo de uma unção do Espírito Santo não é ter o Espírito Santo. Se mover, manifestar o poder de Deus através do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo, não é ser filho de Deus. Aí a gente já consegue entender muita coisa, né, queridos? Pois bem. Então, naquele momento que Jesus foi mergulhado nas águas, ele foi mergulhado numa dimensão espiritual, tá? E quando ele saiu das águas, ele foi cheio do Espírito Santo. Para quê? Porque a partir dali agora, ele iria passar por um processo e ele precisava do Espírito Santo, assim como nós precisamos. Então, ele foi enviado para o deserto para ser tentado, para ser provado, para ser aprovado. Ele foi lançado no meio das trevas. Ele foi entregue às feras do deserto. E como que Jesus se comportou? Ele se comportou como o povo que saiu do Egito? Não. Ele se submeteu à vontade de Deus. Ele se rendeu e se humilhou. Ele aceitou passar por tudo aquilo, por mais que fosse doloroso. E a morte de cruz foi dolorosa. Foi a mais... na Bíblia é a dor pior que existe. Em Isaías 53 fala que ele foi moído pelas nossas transgressões. E ele aceitou passar por tudo aquilo, como diz o livro de Hebreu, por conta da alegria que lhe estava proposta, da glória futura, tá? Ele aceitou, ele suportou todas as afrontas, todas as injustiças, todas as rejeições, ele enfrentou toda a força do mal sobre ele. Mudo, calado, sofrendo tudo calado, porque ele sabia que o Espírito do papai estava com ele, que o próprio pai estava com ele ali no deserto, mas ele precisava passar por aquilo para ser aprovado. Compreendeu? Isso é muito forte, queridos, porque muitos, quando começam a passar por uma guerrinha, né, quando começa a ser provado por Deus, já começa a choramingar, sabe? Já começa a reclamar, já começa a orar a Deus e pedindo para Deus tirar aquilo, né?
Aí começa a pedir ajuda de um e de outro. Interceda por mim porque eu estou passando pelo deserto. Deserto é você, somente Deus. Não tem que estar pedindo ajuda de ninguém, não. É lugar onde você aprende a depender de Deus em tudo. Você entendeu, queridos? Você precisa aprender a lutar em Jesus. Você tem que se entregar completamente a Jesus, se submeter à sua vontade. Você tem que se permitir ser limpo e purificado pela palavra de Deus. E Ele vencerá as batalhas dentro de você. Como é que eu vou lutar, né? Eu estou no deserto, eu estou no meio das provações. Como é que eu vou lutar? Na força do meu braço? Não. Você vai se submeter. Se alimentar da palavra de Deus. Sabe como é que se escreve deserto em hebraico? Midbar. E Midbar significa ser introduzido na palavra. Você está ali para aprender a se submeter à vontade de Deus, se alimentando da palavra todos os dias. Você vai ser tentado, você vai ser provado. Entendeu? Na sua fé. Quanto mais o inimigo vem contra a minha vida, mais eu me rendo e coloco a minha cara no pó. E me submeto à vontade de Deus. Ah, mas irmã, às vezes o processo demora tanto. Parece que não tem fim, mas ele tem fim, queridos. Ele tem fim. Só que o meu foco tem que estar em Jesus. Eu não tenho que estar preocupada em quanto tempo vai levar, quando vai terminar. Eu não tenho que estar preocupada com o resultado. Eu tenho que estar com os meus olhos em Jesus. O meu foco é Deus, é conhecer a Deus, é conhecer as palavras dele, é me relacionar com o Senhor enquanto eu estou ali no deserto. Você entendeu? Porque tem um fim. Essa primeira batalha espiritual pela sua salvação, ela tem um fim. Tá certo? E quando é que eu vou saber que o meu processo terminou? O papai, ele vai dizer para você, você vai saber quando você nasceu de novo. Quando terminou o teu processo, você vai saber. Certo? Não se preocupe porque você vai saber. Então eu preciso me submeter a Deus. Eu preciso me submeter à vontade de Deus. Sabe? Eu preciso entender que os sofrimentos são para o meu bem. A dor faz parte do crescimento. Os sofrimentos fazem parte do crescimento. Eu estou sendo forjado. Eu estou sendo tratado no meu caráter. Porque eu só vou ser limpo e purificado, queridos, pela palavra, como está escrito em Efésios, capítulo 5, no versículo 25, vai dizer assim, ele dá instruções, né, aos maridos e às esposas. E aí ele vai dizer assim, que Jesus se entregou pela igreja, ele se entregou pela sua esposa, ele morreu por ela, para quê? Para santificá-la, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo, para apresentar ela a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A santidade é a arma mais poderosa que papai tem contra o inimigo. A santidade vence Satanás e seus demônios. Então não reclame das lutas e sofrimentos, mas se submeta a passar por elas. Jesus em nada reclamou e nós temos que aprender a nos comportar como ele enquanto estivermos no deserto com Deus. Suportar as lutas e os sofrimentos, crendo que é para o nosso aperfeiçoamento como filhos de Deus. Entendeu? Cada vez que alguém chega para mim e diz assim, poxa, irmã, tá difícil, tá muito difícil, tá doendo muito. Graças a Deus que tá doendo. Graças a Deus. Às vezes eu digo, vai piorar, porque tu tem que morrer. Se tá doendo é porque tu não morreu ainda. É porque você ainda tá apegado nisso. É porque você precisa ser tratado nisso. Entendeu? Tem que morrer para este mundo, para ressuscitar para Deus. Tem que aprender a ser dependente do Senhor em todas as coisas e aguardar o livramento que vem dele. Eu me lembro que um dos aprendizados que eu tive com o papai lá, quando eu passei o meu processo, foi:
ele me mostrou a passagem da Sunamita, onde ela estava com o filho morto, ela estava indo a caminho do profeta, né? Ela estava com o filho morto e todo mundo, quando ela passava, perguntava se ela estava bem, ela dizia, tá tudo bem. E papai disse para mim, quando perguntarem para você se você tá bem, você vai responder, está tudo bem, porque você depende de mim. Sou eu quem cuido de você e sou eu quem vou dar o livramento. Eu passei momentos terríveis no meu processo. Eu nunca passei fome, mas passei escassez de alimento. E calada. Ninguém sabia. Entendeu? E muitas vezes a gente quer correr para alguém, quer falar para alguém, principalmente quando a gente tem filhos, né? Quer pedir ajuda. Aguarda o livramento que vem do Senhor. Aguarda. Aprende a depender de Deus. Se você está passando por isso, é porque você precisa aprender a depender dele. Deixar que ele cuide de você. Quando eu menos esperava, aparecia algum irmão lá em casa levando compras para mim. Quantas vezes eu fui surpreendida com isso? Tem um irmão muito precioso, ele vai estar assistindo, ele vai lembrar disso. Quantas vezes ele foi lá em casa e do nada, quando ele chegava lá em casa, ele dizia assim, irmã, vamos ali no mercado. E quando chegava no mercado, ele dizia, compre e abasteça sua casa com tudo, porque Deus me mandou para isso. Sem eu precisar falar nada, queridos. Você entendeu? Quantas vezes já chegou gente na minha porta, pessoas desconhecidas, para me entregar cesta básica? Como é que você vai poder ver o cuidado de Deus na sua vida se você não se entregar, não aprender a depender dele e esperar no Senhor? Tá? As dificuldades financeiras vêm durante o processo para você aprender a depender dele, não ter medo, mas confiar. Entendeu? Ah, irmã, mas agora tá maior confusão dentro de casa. Mas ele falou que os maiores inimigos nossos seriam os da nossa casa. Você entendeu? A santidade é a arma mais poderosa que nós temos contra o inimigo. A santidade destrói Jezabel. A santidade derruba Satanás, destrói Azazel e os seus demônios. Eu me lembro que quando eu estava passando, rapidinho eu vou falar, se algum dia o papai permitir que eu conte como foi todo o meu processo, eu vou contar, tá, amadas? Mas se ele permitir, porque até para contar um testemunho a gente precisa ter a permissão de Deus, tá bom? Mas uma das coisas que eu lembro, algumas coisas eu lembro, eu posso falar. Quando eu já estava no final do meu propósito, eu fui passar um final de semana com a minha mãe. Eu não sei se ela vai lembrar disso assistindo. E ela disse que teve um sonho. Ela me contou na manhã seguinte que ela tinha tido um sonho que era muito real para ela. E que ela sabia que aquele sonho tinha a ver comigo. E esse sonho ela via um homem de branco. Parecia ser Jesus, parecia ser um anjo de branco. E ele estava lutando contra um demônio que já estava na nossa família há muito tempo, geracional. Ela estava lutando, ele estava lutando, Jesus, contra esse demônio, né? Todo de branco. E ela disse que os dois estavam ali lutando na mão, sabe? O demônio vinha e tentava, e Jesus lutando ali. Daqui a pouco, esse anjo empurrou, tá? O demônio. E quando ele virou de lado assim, ele puxou uma espada. Essa espada era uma espada reluzente, parecendo a lâmpada de LED, sabe? Ele puxou essa espada contra esse demônio, tá? E aí esse demônio veio contra ele. Quando ele puxou a espada assim para o demônio, aí o demônio parou no meio do caminho e falou: agora eu não posso mais, você venceu. E foi embora, desapareceu. E minha mãe disse que quando ela olhou atentamente para a espada, no meio daquela luz de LED, estava escrito santidade. Quando eu terminei de passar o meu processo, que eu passei pela porta estreita, que o Senhor Jesus me tornou filha de Deus, a minha santidade venceu Satanás. É muito forte, queridos. As nossas batalhas são vencidas com santidade. Então não adianta eu estar aqui, como a maioria dos pregadores ensinam, eu respeito muito eles, tá? Mas não adianta eu estar aqui ensinando para vocês técnicas de como vencer uma batalha espiritual, orar, jejuar,
interceder em oração, passar dias e dias orando. Eu não estou aqui para te dar ferramentas técnicas de como entrar no mundo espiritual, ofertar para vencer os demônios. Eu estou te trazendo algo definitivo para você vencer de uma vez por todas o reino das trevas na sua vida e se tornar filho de Deus. E é por meio de Jesus, e é a santidade a arma mais poderosa contra o inimigo. E isso só se dá na cruz, na expiação dos pecados. Quando eu me torno como Jesus, um santo de Deus. E vence de uma vez por todas. A partir daí, eu começo a ser trabalhado por Deus para me tornar um soldado em Cristo. Eu sou revestida de toda a armadura de Deus, como está em Efésios 6. Depois que eu me uno a Ele, tá certo? Eu me torno um soldado de Cristo e agora eu vou ser treinado, aperfeiçoado para as batalhas externas, para as batalhas que eu vou sofrer diariamente, para resgatar os meus irmãos, tá? Para as batalhas que eu vou sofrer diariamente, para avançar com o evangelho de Deus, para pregar o evangelho. Mas a primeira batalha que eu tenho que vencer é na minha vida, é pela minha salvação. Compreendeu, queridos? E é com santidade, tá? Em Romanos 8 vai mostrar que Jesus, ele suportou todas as afrontas, ele suportou tudo por conta da alegria que lhe estava proposta, como está lá no livro de Hebreus, né? Em Romanos 8, no versículo 18, fala que nós temos uma glória futura, queridos, que está à nossa espera. Ele diz assim: eu estou certo de que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que está em nós e que vai ser revelada para nós no futuro. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, como eu já falei no último vídeo, pois a criação ela ficou sujeita ao pecado, à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, que foi Adão que pecou, Adão e Eva, na esperança de que também a própria criação ela será liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação hoje geme como se estivesse com dores de parto até agora, porque está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então, as aflições que nós sofremos no tempo presente não se pode comparar com a glória que será nos dada futuramente, queridos. Não tem comparação. Então, como diz o Timóteo, sofre as aflições desse tempo presente como um bom soldado de Cristo. Sofre. Porque os sofrimentos produzem dentro de nós uma glória incapaz de se comparar. Jesus sabia que tinha uma alegria esperando por ele, uma glória futura, por isso ele suportou tudo, inclusive a morte de cruz. E é assim que nós temos que nos comportar durante o deserto, suportar as aflições, por conta de algo que vai ser nos dado futuramente. Entendeu? Romanos 5, do versículo 1 em diante, fala que nós devemos nos gloriar em meio às provações, em meio às tribulações. Olha o que diz aqui. Devemos ter paz e alegria no meio das tribulações, porque você tem que crer que Deus está contigo. Romanos 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante que obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. As tribulações produzem constância. O que é perseverança? Constância, foco. Ela me mantém no foco, ela mantém o meu coração estabilizado, as tribulações. Tá? As tribulações, ela produz perseverança na minha vida. E a perseverança, uma experiência, me torna experiente, me faz crescer. E a experiência me traz esperança. Entendeu?
Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, tá? Então, nós precisamos entender que as provações, quando nós passamos por provações, por tribulações, nós estamos sendo aperfeiçoados. Isso gera em nós perseverança, nos mantém constantes, firmes no caminho. E a perseverança nos traz experiência. Nós vamos crescendo, nos amadurecendo na fé. E a experiência produz em nós esperança. Você entendeu? Os sofrimentos de Cristo são para ser compartilhado por nós, para que depois sejam estabelecidos os fundamentos, tá? Quantas vezes as pessoas chegam para mim e falam, nossa, tá doendo, e eu digo, se permita sentir os sofrimentos de Cristo, porque os sofrimentos de Cristo, para nós, nos traz paz, alegria, regozijo, crescimento. Se permita padecer como ele padeceu, porque ele disse, no mundo ele sofreu aflições e nós iremos sofrer também. De guerra em guerra, de luta em luta, construindo o nosso caráter, tá? A cada dia nós precisamos, queridos, apresentar para o nosso papai sacrifícios contínuos. Uma entrega diária. Permanecer morto em Cristo todos os dias nos santificando. São sacrifícios contínuos para Deus. Nós não podemos nos conformar com este mundo, como diz em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo. Tá? Mas renove a sua mente. Romanos 12. Não se conforme. Aqui, Paulo diz assim, eu rogo a vocês, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresente os vossos corpos como sacrifício vivo todos os dias, sacrifícios contínuos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se conforme com este mundo, não, mas transforme ele pela renovação do vosso entendimento, para que possa aí sim experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Seja um inconformado com esse mundo maligno. Não se conforme com ele, não. Não ande como ele, não. Ande como Jesus. Deixe que ele renove a tua mente. Você entendeu, queridos? Você não pode ver o sofrimento como seu inimigo, mas como uma ferramenta de edificação da sua vida para Deus, tá? Se Cristo não sofresse e padecesse tudo que padeceu, não haveria glória para nós. Não seria aberto o caminho para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. Então, o sofrimento para nós traz regozijo. O sofrimento para nós não pode ser o nosso inimigo. É uma oportunidade para a gente crescer. A dor para nós faz parte do crescimento, é para a gente crescer. Sofre todas as aflições como um bom soldado de Cristo. Sofre todas as afrontas, injustiças, calado. Tá? Você precisa aprender a remir o tempo, calado. Você precisa ter uma rotina com Deus todos os dias, de estar se alimentando e se entregando para Ele. Tá? Para que você possa se tornar um filho de Deus. Porque as pessoas se enganam. O próprio Senhor Jesus, ele disse, vocês estão pensando que eu vim trazer paz à terra? Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Jesus, ele diz isso em Mateus 10, tá? Mateus 10. É bem interessante essa passagem. Em Mateus 10, ele vai dizer assim. Mateus 10, a partir do versículo 34. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua filha, entre a nora e a sua sogra. E com isso, os inimigos são os da sua própria casa, serão os da sua própria casa, os seus maiores inimigos. Então não estranhe quando você começa
a andar com o Senhor Jesus, né, em relacionamento com o papai, e o seu marido se levanta contra você, os seus filhos se levantam contra você. Aqui está dizendo, os seus maiores inimigos serão os da própria casa. Então, se eles disserem algo para você, levantarem para se afrontar, calado, queridos. Sofre as injustiças, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Quanto mais você for afligido, injustiçado, rejeitado, desce mais. Coloca a tua cara no pó, aceita ser humilhado para que o Senhor te exalte no momento oportuno. A gente vence as nossas guerras calado, só você e Deus. Se o papai quiser, ele vai levantar pessoas para te ajudar. Se ele quiser, ele vai tocar no coração de pessoas e vai dizer, ore por ela e ajude ela nessa guerra. Não é você que vai ter que ir atrás das pessoas para resolver os seus problemas. Sofra as injustiças calado, tá? E os inimigos maiores seus serão os da sua própria casa. Então não estranhe, não rebata, não discuta com seu marido, sua esposa, ou seus filhos, ou quem quer que seja. Calado. Versículo 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Tá muito claro, não tem mais nada o que dizer aqui. Quem achar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a achará. E não se preocupe, porque quem recebe a mim, ou quem vos recebe, está recebendo a mim. Mas também quem não te recebe, está rejeitando a mim. Não está recebendo aquele que me enviou. Você entendeu? Então não se preocupe, as suas injustiças, a vingança pertence a Deus. Não tem que rebater, não tem que discutir. Sofre as injustiças e se humilha. Quanto mais o inimigo vem contra você, mais você se humilha diante da potente mão do Senhor. Jesus no deserto ele foi entregue às feras. No livro de Marcos aqui está dizendo que ele foi entregue às feras. Depois que ele foi batizado, o próprio Espírito Santo levou ele e o conduziu ao deserto. Imediatamente, Marcos 1, versículo 12, imediatamente o Espírito o levou para o deserto, onde Jesus esteve por 40 dias a fim de ser tentado por Satanás. Ele viveu no deserto esses 40 dias entre as feras do deserto e os anjos o serviam. Você vai ser entregue às trevas. Eu me lembro de quando eu estava no meu processo, eu dizia assim, nossa, papai, tá tão pesado, sabe? Todos os dias, tem dia que eu não consigo dormir com os demônios me perturbando. E ele dizia, deixa eles te matarem. Deixa eles fazerem o que eles quiserem com você. Jesus no deserto, ele não disse um ai. Então deixa eles te atacarem. Deixa eles fazerem o que eles quiserem com você. Você entregou sua vida para mim. O que é que você está disposto a fazer? Você está disposto a morrer por mim? E eu estava disposta a morrer porque eu queria Deus de todo quanto é jeito. Eu entreguei a minha vida para Ele. Mesmo sem entender nada, queridos. Eu passei todo o meu processo sem ter todo esse entendimento que eu tenho hoje. Mas eu decidi morrer por Ele. Eu sofri todos os ataques de Satanás calada dentro de casa. Só eu e papai. E o papai, quando ele via que estava demais, ele mandava socorro. Quantas vezes ele mandou o irmão lá em casa? Teve uma vez que ele mandou um irmão lá em casa, que o irmão disse assim, eu tive um sonho contigo esta noite. Você estava fraquinha dentro de casa, como quem já não estava aguentando mais. E eu via milhares e milhares e milhares de demônios tentando entrar na sua casa. Mas hoje eu venho te dizer, o Senhor manda te dizer, no sonho ele mandava você olhar para trás. E quando você olhava para trás de você, na frente os demônios estavam querendo te devorar. E quando você olhava para trás, tinha miríades e miríades de anjos a seu favor. Então não tema, porque eu sou contigo. Vá até o final. Vá até o final. Passe pela porta estreita, porque é assim mesmo. A porta é estreita e é apertada. E só poucos passarão por ela. Porque o seu eu carnal precisa morrer. Aquilo que você está tanto apegado, você vai ter que deixar. Entendeu? Todos aqueles traumas do passado, as decepções, tudo isso vai ter que ser tirado de dentro de você. Você não vai poder entrar no reino de Deus com bagagem.
E quem vai fazer isso é Jesus. A única coisa que você tem que fazer é se submeter à vontade de Deus, porque quem vai lutar as batalhas é Jesus. Quem vai vencer o diabo dentro de você é Jesus. Quem vai vencer o império das trevas dentro de você é Jesus. E quando acabar todo o processo, ele vai dizer: a partir de hoje você é meu filho. A casa tá limpa, eu já tô aqui dentro morando e agora você é meu filho. A partir daí você nasce de novo. Acabou? Não. Agora vai ser o momento de te estabelecer os fundamentos dentro de você e treinar você como soldado. Como está escrito lá em 1 Pedro 5,10. Vamos lá. Já estamos terminando, tá? 1 Pedro 5, versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vai aperfeiçoar vocês, confirmar, fortificar e fortalecer. Então, depois de vocês terem padecido durante o processo e vencido essa primeira batalha, que é a batalha pela sua salvação, ter morrido e nascido de novo, já se tornou filho de Deus, agora chegou o momento de estabelecer os fundamentos dentro de você. Chegou o momento de você ser fortalecido, aperfeiçoado, treinado para ser um soldado na batalha. Entendeu? Chegou o momento de você ter os fundamentos dentro de você, dentro do seu coração, dentro da sua mente. Então agora você vai ser treinado para ser um soldado em Cristo, para que você possa avançar com o evangelho de Deus entre as nações, para que você possa resgatar os nossos irmãos perdidos da casa de Israel que estão espalhados nas nações. Tá? É para isso. Então existem etapas. A primeira batalha a ser vencida é pela sua salvação. Depois, as outras batalhas que virão por conta da sua entrega a Deus, por conta do evangelho do Senhor. Nós estamos sempre sendo aperfeiçoados. Sempre entregue à morte todos os dias, sempre nos santificando. É uma vida com Deus, queridos. Você decidiu morrer, você fechou a porta para o mundo, agora você é de Deus. Tá? Nós precisamos compreender todas as coisas. Jesus veio para lançar fogo na terra. E ele disse: eu vim para lançar fogo na terra. E como eu gostaria que esse fogo já estivesse queimando e o chicote já estivesse estalando. Sabe? Como eu gostaria que já estivesse queimando. Você entendeu? No entanto, ele tinha um batismo para passar, que era o batismo de morte. E nós precisamos, a igreja do nosso Senhor Jesus, a verdadeira, ela precisa entender de batalha espiritual. Ela não pode reclamar das provações, ela tem que se submeter à vontade de Deus. Porque, queridos, nós já estamos vivendo o tempo do fim. E quanto mais se aproxima da volta do Senhor Jesus, as coisas vão apertar. O que está escrito lá em Apocalipse vai acontecer. O inimigo está levantando um exército de filhos do diabo, preparando o terreno para o anticristo. E o papai está levantando um exército de filhos de Deus, preparando o terreno para a volta de Jesus. Nós estamos caminhando para uma grande batalha no final, uma batalha como nunca antes houve. Por isso que é chamado de grande tribulação. Porque durante todo o tempo em que estamos aqui na Terra, nós sofremos tribulações, mas vai haver uma grande tribulação. E depois da grande tribulação, a batalha do Armagedon. Então, para a gente conseguir agora resgatar os nossos irmãos e avançar com o evangelho do reino de Deus, as batalhas vão piorar e muito. O inimigo sabe que pouco tempo lhe resta. Então, ele quer levar o maior número de pessoas para o inferno. E nós queremos resgatar os nossos irmãos para Deus. Então, é o exército do inimigo, do diabo, contra o exército de Cristo. A batalha entre o bem e o mal que começou lá no céu, a primeira rebelião, ela vai até o fim. Só que nós já somos vencedores. Jesus já venceu. Ele só está vindo agora para estabelecer o reino. Mas nós precisamos aqui batalhar para poder avançar. E a igreja precisa ter essa mentalidade de batalha espiritual. Você entendeu? Para poder avançar, para poder se tornar filho de Deus, para poder ganhar primeiro a salvação da sua alma, para depois avançar com o reino de Deus. E nós estamos caminhando por um período terrível. Por quê?
Porque quando o anticristo aparecer, a perseguição vai se acirrar contra os filhos de Deus, tá? Pessoas vão negar a fé em Cristo por causa de um prato de comida. Porque o inimigo, ele vai confiscar os bens dos santos, vai expulsar os santos de suas casas, vai levar muitos para cativeiro, vai proibir a gente de comprar e vender, porque só vai poder comprar e vender quem aceitar a marca da besta. E uma vez que você aceita a marca da besta, não tem mais lugar de arrependimento para você. Você já se apostatou. Os apóstatas não herdarão o reino de Deus. Tá certo? Cadê os valentes que vão negar o inimigo até o fim? Que vão lutar do lado do Senhor como leões na guerra. Você entendeu? Se a igreja do Senhor, ela não passar pelo processo, ela não nascer de novo, tá? Não se tornar soldado de Cristo, não entender de batalha espiritual, se ela não abrir a mente dela para isso, se ela não acordar, quando chegar aquele grande dia, que ela começar a ser tirada do conforto dela, né? A passar pelas dificuldades, ele vai negar Cristo. Vai negar Cristo. E nós precisamos preparar os filhos de Deus para esse tempo, porque nós estamos vivendo nesse tempo. Muitos vão negar a Cristo, compreendeu? Mas nós somos aqueles que permanecemos fiéis até o fim, até a morte. Mas não vamos negar ao Senhor Jesus, tá? E para terminar, queridos, eu quero avisar vocês o seguinte. Entenda que as provações é para o seu crescimento, as tribulações é para o seu crescimento. Não murmure, não reclame, mas se submeta à vontade do Senhor na sua vida, porque é necessário. Você não vai poder entrar no reino dos céus carregando coisas antigas. Você precisa ser limpo, purificado e santificado por Deus. Você precisa se tornar filho de Deus. Então aceite o teu processo e entenda que tudo isso é para o teu bem. Tá certo? E para finalizar, eu quero dizer a vocês o seguinte, algo que o papai me pediu para avisar vocês. Os próximos 3 meses, queridos, a perseguição do inimigo em nossas vidas, agora, trazendo para o momento de agora, para o que a gente está passando, vai se acirrar. No mundo espiritual, nós seremos muito perseguidos. Vocês já sabem os planos que o papai tem para o Brasil, que daqui vai surgir um grande avivamento. O papai fez aquela santa convocação, convocou os filhos de Deus. E nós estamos no aguardo de todas as coisas. O juízo dele ainda está acontecendo. E vai piorar, queridos. Esses próximos 3 meses, o juízo de Deus vai vir com força. Então, se submetam cada dia mais ao Senhor. Entregue as suas vidas ao Senhor. Porque aqueles que entregaram suas vidas para Deus, eles serão guardados. Aqueles que de verdade estão vivendo o evangelho do reino de Deus estão guardados. Estão guardados. O que está por vir é muito forte, queridos. Da última vez eu falei para vocês sobre a instabilidade do pão. Vai vir períodos de escassez. Portanto, eu volto a dizer a vocês, guardem comida. Vai faltar arroz, vai faltar feijão. Estoquem comida. Comprem velas, porque vão ter apagões. Estejam firmes no Senhor. Fiquem dentro das suas casas. Busquem adorar a Deus. Busquem ao Senhor. Aqueles que são dele, ele irá guardar. Porque dias de angústia estão vindo. Dias de luto. Dias de perseguição. Tá certo? O inimigo ele tá vindo com tudo sobre nós nesses últimos 3 meses que faltam, tá? Até as próximas festas. Lembra? Tá faltando 3 últimas festas, a festa de trombetas, expiação e tabernáculos. Vai ser um período de trevas aqui no Brasil. Vai ser um período de muita tribulação, vai se intensificar. Vai faltar o pão, vai faltar alimento, vai faltar água. Vai ter apagões. Então estejam preparados para isso. Estoquem alimentos. Comprem velas. Comprem água.
e estejam firmes, sem medo, confiantes no Senhor, porque nós seremos guardados, mas as tribulações irão se intensificar daqui para frente. Tá certo? Até que o Senhor Jesus de verdade termine a purificação desta terra aqui e nós possamos viver um avivamento como nunca houve antes aqui no Brasil, para que essa terra seja restaurada e purificada para Deus e para que Ele possa habitar no meio de nós. Tá bom, queridos? Então, fiquem com Deus, tá? Reflitam, deixe essa mensagem ruminar dentro de vocês. Não reclamem das provações, das tribulações, porque os sofrimentos, as tribulações para nós, traz poder de Deus sobre nossas vidas. É para nosso fortalecimento, é para nosso crescimento. E vamos seguindo, vamos avançando. Em nome de Jesus, tá? Que vocês tenham um restante de Shabat abençoado e que fiquem todos na paz do Senhor. Um abraço.